Olá, meu amigo, minha amiga. Você sabe o que o presidente Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos, além de receber uma homenagem? Pois bem, você vai saber no nosso programa de hoje, mas eu vou pedir para você fazer aquele protocolo, né? Dar o joia, bater o sininho e compartilhar o nosso canal com seus amigos e difundir cada vez mais os nossos vídeos, porque o nosso interesse aqui é levar uma reflexão crítica, né? Mas vamos ao tema de hoje. Quem foi a comitiva que foi com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos? Esse é o ponto 1. Segundo os meios de comunicação, né, as revistas especializadas, nós tivemos esse dado aqui. Sem agenda de governo, Bolsonaro leva amigos e comitiva para fazer turismo em Dallas. Veja fotos, acompanhado por ministros e deputados amigos, como Marcos Feliciano e Hélio Negão. Bolsonaro visitou museu, foi em bar e por aí foi. Também se encontrou depois com representantes da ExxonMobil e AT&T, duas empresas norte-americanas. As falas do presidente Bolsonaro, elas têm a menor relevância desse encontro. Por quê? Porque o que foi mais relevante foi o que foi dito pela área econômica. Me refiro ao ministro Guedes. Parênteses. Olha, Bolsonaro pode até cair, pode sofrer impeachment, Mourão pode virar o presidente da República, tudo pode acontecer, mas se há uma certeza que isso está muito consolidado, é que o ministro Paulo Guedes não cai, porque ele é quem dá as cartas, ele é que diz as coisas mais importantes e estratégicas relacionadas à economia brasileira. E eu vou mostrar para vocês falas do ministro Guedes, que sequer apareceu nos grandes telejornais, que são da maior importância e de grande preocupação. E eu vou repartir essa preocupação com vocês e vocês vão me dar a razão ou não. Vamos lá. Primeiro, o ministro Guedes, na fala dele, depois eu vou colocar a fala de Bolsonaro, ele disse isso aqui em relação ao Banco do Brasil. Qual seria ou qual será o futuro do Banco do Brasil se depender de Paulo Guedes? Fala, ministro. E vamos procurar de fazer uma fusão entre o Banco do Brasil e o Bank of America. Gente, como é que um assunto desse passou desapercebido? O ministro diz que está na meta dele fazer uma fusão do Banco do Brasil com o Bank of America. Isso, assim, ninguém prestou atenção nisso? É isso mesmo? Está valendo? Ou o ministro está mentindo, ou ele está dizendo uma coisa muito séria que os meios de comunicação acharam oportuno não tocar nesse assunto agora. Mas vamos ver a continuidade da fala dele aqui nesse pedaço. São bancos bons para empréstimos agrícolas e podemos já fizemos uma nova relação entre Embraer e Boeing. Vamos construir empresas transnacionais, vamos ultrapassar as nossas fronteiras na procura de melhores oportunidades econômicas. Assim como... Gente, não dá para entender esse liberalismo guediano, né? Se quer se desfazer das coisas vitais e que dão lucro, que são estratégicas do Estado brasileiro, para transformar isso em instituições transnacionais, obviamente com capital extremamente minoritário brasileiro, como foi o caso da fusão, se é que a gente pode chamar isso, né, da Embraer com a Boeing. Numa outra fala de Guedes, que eu também achei de muita importância e que passou desapercebido, ele diz o seguinte, aí eu vou colocar essa fala aí e vocês vão falar assim, não estou escutando isso. Não, vocês vão escutar e vão ver que ele falou mesmo, que eu não menti. A questão é por que os meios de comunicação não estão tratando esse assunto dessa forma. Na segunda parte do ano, falaremos sobre voltar a crescer, veremos o impulso quebrando o monopólio dobro da exportação de petróleo, mas também na distribuição de gás e petróleo. Então, poder quebrar e acabar com esse duplo monopólio vai reduzir os preços em 50%. Olha, gente, a quebra de monopólio está
prometendo aí, né, que faria com que houvesse uma redução de 50% no preço dos combustíveis e do gás. Se isso é possível, com o ingresso de empresas estrangeiras, por que com o monopólio aqui no Brasil isso não seria possível? Por que quando se fala em mexer no preço do combustível aqui dentro seria uma intervenção? E quando se fala em baixar o preço, trazendo empresas multinacionais para tomar mercado de empresas nacionais, isso é legítimo, isso é o correto, né? É uma grande interrogação aí, e por isso que a fala de Guedes ela foi percebida com grande atenção pelas pessoas que lá estavam, no entanto, passou desapercebido pelos meios de comunicação aqui do Brasil, né? Eu não sei se dolosamente, né, ou se isso tem alguma coisa estratégica nessa história, ou simplesmente o ministro é um fanfarrão, está falando um monte de coisa impossível de ser realizada, mas tá aí, né? Olha os dilemas que a gente está submetido, né? Para lembrar que essa cerimônia onde o presidente Bolsonaro estava, o ministro Guedes, a comitiva toda estava, quem estava representando o governo norte-americano era o terceiro escalão do governo norte-americano. Terceiro escalão, sim, porque quem estava convidado para recepcionar o presidente da República Brasileira era um ministro de Estado, que era o Mike Pompeo, mas infelizmente Mike Pompeo não pôde e mandou o seu secretário, seu assessor, para receber o presidente da República Brasileira. Só para vocês terem uma noção da importância, né, que o nosso presidente e que a comitiva brasileira teve nesse encontro. Vou pegar aqui duas falas também que eu achei importante de Bolsonaro que passaram desapercebidas pelos meios de comunicação. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém de sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nova-iorquinos. Bom, aí o presidente deu uma dilmada, né? Deu uma de Mussum aí, nova-iorquines, mas corrigiu. Quem está ao vivo está sujeito a esse tipo de erro. Eu erro aqui com vocês também, qualquer pessoa vai errar, em qualquer lugar, até aí tudo bem, né? Mas isso é o problema de não se ter um discurso enquanto chefe de Estado estruturado para se falar em cerimônias públicas. Mas a coisa que ficou também marcada nessa fala do presidente Bolsonaro foi esse amor, né? Essa paixão, não diria amor, uma paixão, né? Pelo povo americano, pelos Estados Unidos da América e pelos nova-iorquines. Porque não é uma coisa muito comum de um chefe de Estado declarar num outro país, exceto se tiver raízes genéticas, né? Raízes ancestrais, tiver um vínculo que seja justificável, né? Se o presidente nunca estudou lá, ele nunca morou lá, ele não foi casado com americano, ele então é avós americanos, né? Por que essa paixão toda excepcional pelos Estados Unidos? E aí a última fala dele para encerrar nosso programa, que eu achei a mais importante, porque ela foi reveladora também, estratégica e contraditória. Vamos tocar nesse assunto agora. Todos nós faremos uma viagem brevemente à Argentina. Vamos colaborar no que for possível com aquele país, sem nos imiscuirmos nas questões internas. Mas, sabedores que se tivermos uma outra Venezuela no cone sul da América do Sul... Olha só, ele está dizendo o seguinte, que os americanos têm que ficar com as barbas de molho, porque está acontecendo um processo já na Argentina, eles vão ter eleições em outubro desse ano, e ele não quer se meter, mas já está se metendo, porque ele está dizendo que vai fazer uma visita à Argentina, não vai querer se meter em assuntos internos, mas ele está nos Estados Unidos falando para entidades e para representantes oficiais do governo norte-americano, chamando a atenção que se a coisa caminhar para uma eleição democrática na Argentina, para alguém que não seja do interesse dos Estados Unidos e do Brasil, que a coisa vai ficar ruim para os Estados Unidos e para o Brasil também. Vamos ver o final da fala. Os problemas são enormes para nós e, com toda certeza, para os senhores. Dessa forma, se assim me permite, meus irmãos aqui do Norte, o humilde capitão do Exército Brasileiro, que ascendeu à presidência da República, o
onde quase ninguém acreditava nessa possibilidade. E Olha só, eu vou colocar a descrição desses vídeos e vou colocar o ponto, a minutagem ali, onde essas falas elas poderão ser compreendidas na sua integralidade, até para vocês não ficarem com dúvida que eu estou apenas selecionando trechos, né, que descontextualizariam toda a fala das pessoas que eu estou citando aqui. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar a descrição toda e vocês, se tiverem paciência, vocês examinem. De repente, vocês vão encontrar situações que eu também não percebi. Eu vi com atenção a fala de todos, a situação estratégica que está envolvendo esse momento do Brasil, mas uma coisa a gente pode ter certeza, né? Que Bolsonaro pode até cair, Mourão pode virar presidente da República, mas tirar o Guedes, isso vai ser muito difícil, porque esse é o homem que é do mercado, é a joia da coroa do financismo e do rentismo nacional e internacional. Quando esse homem fala em fazer uma fusão do Banco do Brasil com o Bank of America, gente, isso aí, em outras épocas, daria até CPI. Eu acho que o ministro não está nem livre, depois dessa fala, de ser convocado no Congresso Nacional para dar explicações dessa sua fala. Espero que algum deputado federal veja o meu programa, que atente para essa questão e tente levantar essas informações que foram ditas nos Estados Unidos, que é possível baixar o preço do gás e da gasolina em 50% e a fusão do Banco do Brasil com um banco estrangeiro para fomentar a agricultura. Bom, eu deixo essas questões aí para você examinar. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!